Bom, pessoal, nós vimos na aula passada as três formas de onda que nós temos no retificador de meia onda, as três formas de onda possível, a no secundário do transformador, que é o V2, a na carga, que é a RL, e a no diodo, a forma de onda no diodo, que nós vimos também na aula passada de onde ela veio e por que ela tem esse formato. Então, se você não entendeu, se essas três formas de ondas não estiverem bem claras na mente de vocês, se vocês não conseguirem refazer elas sozinho, se não entenderam de onde elas vieram, então assistam às aulas anteriores onde a gente analisou esse retificador. Tá? Eu espero que a forma de onda delas, de onde elas vieram, espero que isso esteja bem claro para vocês. Então, nós vimos que esse retificador ele vai transformar esse sinal alternado agora aqui na carga, ele é um sinal contínuo, ele tem apenas a polaridade positiva, ou seja, ele já é um sinal de corrente contínua, embora pulsante e de meia onda. Agora, eu quero frisar alguns valores importantes aqui que a gente tem nesse retificador. O primeiro deles, que a gente começou analisando pela tensão no secundário, é que essa tensão no secundário ela tem uma tensão de pico dela, que nós vamos chamar de V2, que é a tensão no secundário, P, onde P é pico. Então, V2P é a tensão de pico no secundário. Tá? Esse é o primeiro valor que eu quero, é o primeiro parâmetro que eu quero apresentar para vocês. Então, sempre que vocês virem V2P, saibam que a tensão, V de tensão, P de pico, 2 de secundário. Na carga, nós temos um sinal de meia onda que também tem um valor de pico. Então, o valor máximo da tensão na carga, nós chamamos de tensão na carga, VRL, tensão na carga, P de pico. Então, tensão de pico na carga. Ok? Então, a gente só está acrescentando aqui a letra P no final. E no caso do diodo é um pouquinho diferente. A tensão direta dele é V-gama, né? Como nós vimos. Deixa eu fazer aqui melhor. É V-gama. E a tensão reversa dele, que é a tensão máxima reversa que ele chega, nós costumamos chamar ela de PIV, que é a tensão de pico reversa no diodo. Então, esses três parâmetros novos que nós estamos vendo, na verdade não tão novos assim, porque eles vêm das três ondas que nós já vimos. É a tensão de pico no secundário, a tensão de pico na carga, olha só, tensão de pico na carga, tá? E a tensão de pico reversa no diodo, que nós chamamos de PIV, né? É o nome mais comum utilizado quando a gente quer determinar a tensão de pico reversa num diodo. Esses são os principais valores que a gente usa para começar a calcular um retificador de meia onda. Então, vamos deduzir as fórmulas de cada um desses valores para que na próxima aula a gente já consiga fazer um exemplo mais elaborado. Então, olha só. O meu V2P, né, é um sinal senoidal. Como é que eu calculo ele, o V2P? A tensão de pico no secundário é igual à tensão no secundário, RMS, que é a tensão eficaz no secundário, vezes raiz de 2. Por que vezes raiz de 2? Porque no secundário tem uma forma de onda senoidal. Ela tem um valor de tensão eficaz, que por enquanto nós não estamos trabalhando, mas ela tem um valor eficaz de tensão, que é quanto ela valeria se ela fosse contínua. E para eu achar a tensão de pico, eu multiplico por raiz de 2, como vocês já viram lá no nosso curso de corrente alternada e que é pré-requisito para essas aulas de retificadores, como eu já falei para vocês. Então, é essa fórmula aqui que eu uso para achar a tensão de pico no secundário. Para eu achar a tensão de pico na carga, é muito simples, porque olha só, do secundário até chegar na carga, o único trajeto, o único obstáculo que a corrente enfrenta é o diodo, né? Então, quando ele está polarizado diretamente, que é no semiciclo positivo, fica uma quedinha de tensão aqui de V-gama.
que é a tensão de joelho do diodo. Ou seja, a tensão de pico que vai sobrar na carga vai ser exatamente a tensão de pico que eu tenho no secundário, menos a tensão que fica no diodo, a tensão de joelho do diodo. Uma menos a outra, eu vou ter a tensão de pico na carga, correto? Então, por exemplo, se eu tenho 10 volts aqui no secundário, na polarização direta, 0,7 ficam no diodo, se ele for de silício, então 9,3 vai ser o que vai sobrar na carga. Então, a tensão de pico na carga sempre vai ser a tensão de pico no secundário, menos a tensão que ficou no diodo. Olha só aqui embaixo nesse gráfico, para vocês verem melhor. Olha só, esses três gráficos trabalham juntos, em conjunto, né? Então, aqui a tensão que eu tenho no secundário inteiro, daqui V gama ficou no diodo, se ele for de silício é 0,7, o que sobrar, tirando essa fatia aqui, o que sobrar vai ficar na carga. Então, a tensão de pico na carga vai ser a tensão de pico no secundário, menos a tensão V gama do diodo. Muito simples, tá, pessoal? Muito simples. E, por fim, qual é a tensão reversa de pico no diodo? É só a gente analisar agora essa parte do gráfico aqui, olha só. Eu tenho aqui no secundário uma tensão de pico, V2P, que é negativa, né? E zero dessa tensão ficou na carga. A carga não conduz no semiciclo negativo. Então, quanto que vai sobrar para o diodo? Ora, no semiciclo negativo, toda a tensão fica no diodo, correto? Ou seja, a tensão de pico reversa no diodo vai ser igual ao V2P, só que negativo. Tá? Muitas vezes eu posso até omitir esse negativo, porque a própria definição de tensão de pico inverso ou reverso já diz para a gente que é um pico reverso, um pico negativo. Então, nem preciso muitas vezes colocar o negativo. O que eu sei é que esse pico de tensão reversa no diodo vai ter o mesmo tamanho, vai ter a mesma tensão da tensão de pico aqui no secundário, porque quando o diodo está polarizado reversamente, vamos lembrar, ó, quando aqui é mais e aqui em cima é menos, o diodo não conduz, a tensão que fica na carga é zero, portanto toda a tensão fica no diodo. Portanto, toda essa tensão aqui, o valor total dela, fica no diodo, por isso a tensão de pico reversa no diodo vai ser igual à tensão de pico no secundário. Então, essas três fórmulas aqui, nós utilizamos elas para calcular o retificador de meia onda. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer alguns exemplos e vamos aprofundar melhor isso.